Olá, boa tarde. O combate à corrupção foi tema de discursos em plenário nessa sessão desta quinta-feira. O senador Romário lamentou a situação do Rio de Janeiro após os Jogos Olímpicos de 2016. Mais de 41 bilhões de reais foram gastos com os aditivos de sempre, em obras, arenas e equipamentos cujo funcionamento precário não atendem mais a população como prometido antes dos Jogos. O chamado legado olímpico, decantado aos quatro ventos com a solução dos nossos problemas, hoje é apenas um retrato sombrio e rasgado na parede. Um canto de sereia forjado por muitos que encheram os bolsos de dinheiro, como vem demonstrando a cada dia o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Polícia Federal. Já o senador Lazier Martins comentou o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, à CPI do BNDES da Câmara dos Deputados. As revelações de Palocci podem ter até surpreendido alguns, mas é claro que não são de estranhar, considerando as transferências diretas do Tesouro Nacional ao Banco Estatal, voltados para empresários corruptos e governos ditatoriais no exterior, a serviço do enriquecimento de corruptos e de um projeto de poder que pretendia se perpetuar, tudo em prejuízo do povo brasileiro. Para o senador Ângelo Coronel, o combate à corrupção é fundamental, mas é necessário também se concentrar na retomada do crescimento econômico. Essas pautas hoje de combate à corrupção são úteis, são importantes, mas o Brasil está emperrado, a indústria está parada, o desemprego está aí com mais de 13 milhões de desempregados nesse Brasil. Eu vejo na Bahia o estaleiro de Paraguaçu, que tinham 6 mil empregos diretos, literalmente fechado, que nem segurança tem. E o senador Chico Rodrigues defendeu a Operação Lava Jato e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que nós temos percebido é a negação permanente da Lava Jato por aqueles que, na verdade, defendem os que estavam absolutamente mergulhados na Lava Jato. Está aí, o Palocci ontem, simplesmente, ele abriu uma caixa preta. E será que foi o ministro Sérgio Moro que foi obrigar ele a falar tudo aquilo que ele falou, dos desvios do BNDES? Os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o porte de armas foram rejeitados pelo Senado, mas existem 18 projetos de lei tramitando na casa sobre o assunto. Na audiência desta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu atiradores esportivos e caçadores. Hoje, a posse de armas no Brasil é permitida para o cidadão comum. Mas para comprar uma arma é preciso seguir algumas regras, como idade mínima de 25 anos, ocupação lícita e residência fixa. Além disso, é necessário passar por uma avaliação para a comprovação da capacidade técnica e psicológica de manusear uma arma. Já o porte, que é a autorização para que a pessoa ande armada fora de casa ou local de trabalho, é restrito aos profissionais de segurança pública, membros das Forças Armadas, policiais e agentes de segurança privada. Na audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça, atiradores esportivos e caçadores, que também têm o porte autorizado, defenderam os decretos do presidente, que aumentavam o limite individual de armas e munições. Mas nós precisamos sim ter uma liberdade maior para comprar a maior quantidade de armas. Os atiradores de nível 1 não deveria existir essa quantidade de 4. Eles têm 4 modalidades, 4 armas, é muito pouco. Mas nós temos muito mais modalidade do que isso. Para quem não atira, acha que 500 munições é muita coisa. Eu, esse final de semana, treinando a minha capacidade técnica para eu poder controlar javali, eu atirei 600 munições, dei 600 tiros. Como é que pega 500 por ano? Os representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz disseram que a atividade de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores é legítima, mas afirmaram que a ampliação de limites é um risco. Existem pesquisas realizadas com os Ministérios Públicos Estaduais, 2 CPIs do Congresso Nacional, uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e todas são uníssonas em indicar que a maior parte, a grande maioria das armas com que os crimes são cometidos
têm origem legal. Elas foram roubadas, furtadas, desviadas, de alguma forma perdidas pelo dito cidadão de bem que legitimamente comprou sua arma com objetivo legítimo de defender sua família e por alguma situação, como a Michele colocou, o efeito surpresa, acabou perdendo a sua arma e que, ao final, essa arma é adquirida por criminosos. Em relação ao tiro esportivo, os caçadores têm razão de defender a sua categoria, a moralidade, a honra da sua categoria, né? E acho que isso em nenhum momento é razão de ataque, mas acho que não dá para a gente não ter claro que existe, muitas vezes, essa possibilidade de desvio da arma legal para esse mercado do crime, para esse mercado ilegal. E quem quiser opinar sobre os 18 projetos que tratam do tema pode acessar o endereço pldasarmas.com.br. A Rádio Senado está presente oficialmente a partir de hoje em mais 4 capitais brasileiras. Aracaju, Belém, Boa Vista e Maceió agora podem sintonizar as transmissões do Senado direto de Brasília. As 4 novas emissoras se juntam a outras 10 capitais com um público potencial de 20 milhões de ouvintes. Uma solenidade hoje pela manhã em Brasília marcou esse momento. Para os senadores, a ampliação da Rádio Senado vai levar aos brasileiros informação de qualidade sobre os trabalhos do Congresso Nacional. Rádio Senado, TV Senado são produtos de alta segurança e qualidade. Você permite ao eleitor lá no seu estado, lá no seu município, acompanhar diretamente a realidade do parlamento, ver aquilo que acontece efetivamente e fazer aquilo que a democracia exige, uma comparação de atitudes, uma análise qualificada daquilo que o parlamento faz, e o Senado vai no caminho certo. Às vezes viu o mandato de senador muito distante da realidade do cidadão, muito longe. E o eleitor, se você perguntasse a ele qual é o sentido que fazia do mandato do senador, talvez não soubesse responder. A gente precisa quebrar esse paradigma e aqui está a ferramenta, né, que vai nos ajudar a fazer com que o mandato do senador tenha sentido para o eleitor. O segredo de ouvir a Rádio Senado é este, em que você tem a certeza que está tendo notícias verdadeiras, notícias sérias, notícias sem maquiagem. E aqui onde nós estamos é onde o país é discutido. Então, todos os dias aqui tratamos de vários temas que dizem respeito ao povo brasileiro. Então, esta forma de comunicação é a forma mais confiável que existe, é o contato direto, através do rádio, através da fonte. Então, nós estamos no Senado, falando pela Rádio Senado, diretamente para o cidadão. É preciso confiança no futuro. E é isso que a Rádio Senado tem como proposta. Mostrar a cada um, levar os programas, as notícias, de que aqui há uma preocupação em se construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Fronteiras Brasileiras. O grupo vai acompanhar políticas públicas, realizar eventos e audiências públicas sobre a faixa de 17 mil quilômetros de fronteiras que o Brasil possui com 10 países. Um dos objetivos é ajudar a enfrentar desafios da mobilidade, segurança e integração com os vizinhos. O assunto seguiu para a comissão diretora do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quarta-feira parlamentares preocupados com o fim do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb perde a validade no final do ano que vem. Os senadores Flávio Arnes, Randolfo Rodrigues e a deputada Tabata Amaral participaram do encontro, com o objetivo de agilizar a votação de 2 propostas de emenda à Constituição que tratam do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Uma das propostas quer tornar o fundo permanente. Pela atual legislação, o Fundeb, criado em 2006, terá prazo de vigência somente até dezembro de 2020. Em 2021, a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. E nós, essencialmente, falamos para o presidente para a gente procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões,
a sociedade toda tem um consenso, né, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, vai propor a volta da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo. A decisão foi tomada depois de uma audiência pública sobre o tema, que revelou que atualmente mais de 40 milhões de pessoas estão submetidas à escravidão moderna. Escravidão moderna ou contemporânea é o termo usado para definir relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercerem uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça, violência física, psicológica ou outras formas de intimidação. Desde 95, quando o Brasil, de forma exemplar, começa a fazer ações e políticas efetivas de combate ao trabalho escravo, mais de 50 mil pessoas foram libertas dessa condição de trabalho, com um trabalho dedicado e competente da Inspeção do Trabalho, do Grupo Móvel de Libertação, né, de trabalhadores explorados em termos de cadeias produtivas. Mas a estimativa é de que cerca de 370 mil pessoas no Brasil ainda estejam nessa situação. A lista suja do trabalho escravo, criada em 2003 pelo governo federal, mostra que 186 empresas estão envolvidas com trabalho escravo. Mais de 90% dos trabalhadores resgatados da escravidão moderna vêm de municípios com baixo índice de desenvolvimento. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, principalmente nas cadeias produtivas do café. E esse trabalho escravo, e aí alguns que já passaram por aqui já comentou, tem envolvimento com algumas empresas grandes aí do café, que é o caso da Nestlé, da Starbucks, da JDE. O ano passado, nós denunciamos a Fazenda Fartura com 4 certificações, café certificado. O Brasil é o maior exportador de café no mundo e uma fração considerável desse café vem do estado de Minas Gerais e exatamente da região sul de Minas Gerais. Nos últimos anos tem havido documentação das violações a direitos trabalhistas e também de situações de trabalho análogo ao escravo nessa cadeia. E a Conectas, então, tem buscado enfrentar essa situação e desenvolver medidas. E um dos obstáculos, senador, que nós encontramos para tanto buscar responsabilização como para criar mecanismos de enfrentamento é exatamente o obstáculo do acesso à informação. O jornalista Leonardo Sakamoto, especialista no assunto, destacou a necessidade de se preservar as medidas de combate ao trabalho forçado que o Brasil já construiu. O processo que precisa ser preservado, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, é a manutenção do sistema brasileiro de combate ao trabalho escravo com os instrumentos que nós já temos. Um instrumento de transparência, que é a lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego e tantas outras listagens que vierem para somar-se a elas. Há um conceito forte de trabalho análogo de escravo presente no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que diz respeito não apenas à supressão de liberdade, mas à supressão de dignidade. O debate também teve a participação de representantes de organismos internacionais. Essas cadeias são transnacionais, elas são enormes, muito complexas e são difíceis de monitorar. Então, eles são um terreno fértil para a violação de direitos humanos, incluindo escravidão moderna. E não só isso, mas além disso tudo, existe também uma impunidade clara e uma falta de acesso à justiça. Logo depois da audiência, o presidente da CDH afirmou que vai apresentar, já durante reunião do colegiado nesta quinta-feira, uma proposta para a recriação de uma subcomissão de combate ao trabalho escravo. Vamos pensar num encontro internacional aqui no Brasil para troca de experiência e fazer com que, de fato, independente de quem seja o governo, a questão aqui não é ideológica, mas sim de políticas humanitárias, o nosso compromisso de defesa do meio ambiente. E no meio ambiente estão os peixes, estão as aves, estão os pássaros, estão os animais, estão os homens e as mulheres. A série sobre o trabalho do futuro traz hoje um exemplo de como é importante o ensino universitário sair da teoria e buscar soluções criativas na experiência do cotidiano das empresas.
trabalho em conjunto e a troca de ideias nunca foram tão importantes quanto agora na quarta revolução industrial. A busca de soluções criativas passa pela relação entre as pessoas e atenção ao que elas dizem. Disputar a atenção com entretenimento e redes sociais disponíveis a qualquer hora é uma tarefa quase impossível. Ao mesmo tempo, este professor percebeu que era urgente romper a distância entre a sala de aula da universidade e os desafios do mundo do trabalho. Na quarta revolução industrial, mas sobretudo na economia digital, economia do século XXI, economia do conhecimento, seja qual for o nome, o que a gente precisa é, basicamente, fazer o contato com o outro, criar condições de fato para que o conhecimento científico, né, chegue à vida das pessoas, seja acessível às pessoas, porque aí sim gera transformação. A inovação na indústria 4.0 nem sempre exige equipamentos sofisticados de última geração, mas ela com certeza passa por mudança de comportamento e atitude. Nossa equipe foi checar como isso funciona na solução de problemas dentro de uma grande empresa. Design Thinking é uma abordagem de solução de problemas, que você visa muito o consumidor, o cliente, o usuário no centro daquilo. Então, você traz ele para co-criar com você, porque fica uma solução muito mais personalizada e tangível para esse cliente, para esse usuário. Isso é a construção de ideias, né? É um dos nossos passos para construir as soluções. É, sim, você fazer um brainstorming ou coisas assim, colocar as principais ideias no post-it e sair colando justamente para ficar mais visual e facilitar todo mundo entender o problema como um todo. Nosso foco é produzir alguma coisa, né? O Exídio conduz os alunos dele a produzirem soluções para problemas levantados pelos Correios. Mas dentro disso as pessoas, se a inovação a gente está falando em criatividade, está falando em participação, e aí você precisa ter liberdade mesmo dentro disso. Foco, mas com liberdade. Né? Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! – 55% da população brasileira depende de ônibus para se locomover. O senador Nelsinho Trade quer debater com representantes dos governos federal, estaduais e municipais e com empresas de transporte medidas para reduzir os preços das tarifas de transporte coletivo. Ele conversa sobre o tema com a jornalista Renata de Paula. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública que vai debater a viabilidade de redução de tarifas de transporte coletivo, é isso? É verdade. O que a gente observa? A gente observa que nos grandes municípios, nas grandes cidades, o transporte público, ele tem perdido o seu espaço para o transporte individual. Então começa a aparecer patinete, mototáxi, bicicleta, a pessoa anda mais, tudo para evitar andar de ônibus. E a gente também tem um dado que demonstra que 55% da população brasileira necessita e precisa usar o ônibus para o seu ir e vir, o seu deslocamento. Ano após ano, a gente observa também que há um aumento da tarifa do transporte público. E a qualidade do serviço tem melhorado ou tem diminuído? A percepção que a gente tem em praticamente todos os lugares é que a qualidade do serviço tem piorado, tem diminuído. Então, temos que buscar alguma alternativa para poder atender essa grande parte da população brasileira no sentido de baratear o custo da passagem e, consequentemente, melhorar o nível do transporte das pessoas que precisam andar no ônibus, no transporte coletivo. Senador, quais são as distorções que o senhor identifica no sistema de transporte público no país hoje? Bom, primeiro que quem tem o poder discricionário de assinar o aumento da passagem, ano após ano, é o chefe do executivo municipal, ou seja, o prefeito. E está sempre ladeado de um grande... No caso do ônibus, né? No caso do ônibus. E está sempre ladeado, rodeado de uma interrogação. Porque ninguém acredita na planilha,
Todo mundo acha que aquela planilha é uma caixa preta. Existe uma necessidade de dar uma transparência maior. Essa planilha é composta pelo preço do óleo diesel, pelo preço do pneu, da borracha, pelo preço do chassi, pelo preço do investimento que se faz nos trabalhadores do transporte. Enfim, são uma série de aferições que praticamente sempre o prefeito não tem como checar se aquilo ali está sendo apresentado de forma correta. Uma auditoria, não e aí vem aquela equação pronta, dando um percentual que deva incidir em cima da passagem de 10%, 15%, o prefeito tem que aplicar a lei. O que ocorre? Normalmente ocorre insatisfações, ocorrem movimentações, ocorrem situações que podem levar até a conflitos dentro das grandes cidades. E essa sempre foi uma demanda dos grandes municípios. Eu, quando era prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos, esse assunto foi debatido, para a gente buscar uma alternativa para, envolvendo Estado, município, União, a própria iniciativa privada, de cada um ceder um pouco para a gente poder encaminhar a redução do custo da tarifa do transporte público. Senador, para tentar explicar para o telespectador, qual seria o papel do governo federal, do estadual e do municipal na garantia do serviço de transporte coletivo? Bom, porque se todo mundo vai ter que ceder um pouco, qual é o papel de cada um para a gente entender no que cada um deles vai ceder? O óleo diesel, ele tem o imposto do ICMS. Pode, assim como fizeram... E fica na esfera do Estado. Assim como fizeram para atrair os voos domésticos, determinadas capitais baixaram o ICMS do querosene, do avião, pode-se pensar em fazer no óleo diesel e transporte público. O governo federal pode criar um fundo, esse fundo subsidiar o investimento para poder diminuir o percentual da tarifa. A iniciativa privada, em comum acordo com o governo federal e com o governo estadual e municipal, baratear também, através dos impostos que incidem em cada ente, aquilo que é empregado para fazer o ônibus rodar, para fazer o ônibus andar. Daí a necessidade da audiência pública. Porque nós vamos pôr todos esses agentes dentro de uma sala e vamos falar o seguinte: vocês têm uma meta e uma missão: diminuir o preço da passagem. O que cada um pode fazer? E aí nós vamos tentar chegar nessa equação, porque lá atrás isso foi desenhado e só não foi implementado porque o governo federal, na época, tinha um projeto estratégico de ação de governo que passou na frente desse aí, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu me lembro bem, numa audiência que a gente teve com o ex-presidente Lula, que era o presidente na época, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, ele chamou os auxiliares deles e eles falaram assim: não, vamos lançar o PAC primeiro, porque esse é um projeto que tem uma magnitude muito grande e ele pode vir a causar uma sombra no nosso projeto estratégico, que era o PAC. Então, existe já um projeto, senador, para redução de tarifas? De que agentes a gente está falando quando você diz isso? De quem é esse projeto? Esse é um projeto que foi desenhado pela Frente Nacional de Prefeitos, pela Confederação Nacional de Transporte, através do Núcleo de Transporte Público, que é uma entidade nacional que congrega 111 cidades que têm o transporte urbano através do ônibus. Que são as cidades com mais de 120 com maior mil número de habitantes, né? Então, que corresponde a quase 60% da população brasileira. Então, eu entendo que é uma audiência pública rica, que vai dar subsídios para a gente poder tentar achar uma solução de baratear o custo da passagem. Num cenário de crise fiscal, fica muito difícil imaginar tanto o governo federal quanto o governo estadual abrindo mão dos seus impostos para viabilizar. Mas é um projeto que pode também trazer benefícios até do ponto de vista fiscal, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo, vamos dizer, ninguém gosta de dar renúncia fiscal. Quem está no executivo
não pode nem ouvir falar nisso. Eu sei porque eu já estive no Executivo. Mas o que eu quero te dizer? Há uma expectativa de, aprovada a reforma da Previdência, nós vivermos um outro momento na economia. E esse outro momento vai permitir que em determinadas situações você possa fazer renúncias. Então eu quero aproveitar esse instante para a gente poder mexer exatamente com essa questão. O projeto, então... Já existe. Ele já existe e vai ser apresentado... Vai ser apresentado nessa audiência pública. Semana que vem ela vai ser debatida na Comissão de Infraestrutura. E espero que ela seja aprovada e já saia com a data marcada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.